Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência, pedir para que você continue até o final para você ter as melhores análises para fazer o seu jogo neste final de semana e dizer que estamos ao vivo através do YouTube da Antena Esportiva e o youtube.com/Antena Esportiva, também pelo Facebook Rádio AE e pelos canais de áudio da Antena Esportiva, o zeno.fm/Antena Esportiva e os aplicativos Radiosnet e CX Rádio. Além disso, convido você a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso 1078 da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para você. É apostar também na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar na Bet Nacional, é só você pegar o seu smartphone, escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de efetuar o cadastro, você vai digitar o código BEANTENA, que também está no canto direito da sua tela, para você dar uma moral pra gente lá, tá certo? Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! Agora sim, vamos falar do que interessa, que é o concurso 1078 da Loteca, com prêmio estimado em R$300 mil, ou seja, o prêmio no valor mínimo. A gente pede desculpas aí pelo problema técnico, a gente já vai resolver. Pronto, agora sim, na sua tela, R$300 mil é o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos. E a programação está na sua tela, para você que está no YouTube ou no Facebook da Antena Esportiva. Jogo 1, Flamengo e São Paulo. Jogo 2, Criciúma e Mirassol. Jogo 3, envolvendo Vasco da Gama e Fluminense. Jogo 4, Barcelona e Real Betis. Jogo 5, São Bernardo e São José. Jogo 6, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense. Jogo 7, Juventude e CRB. Jogo 8, Amazonas e Volta Redonda. Jogo 9, Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo 10, Guarani e Tombense. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedad. Jogo 12, Paysandu e Botafogo Paraibano. Jogo 13, Vitória e Avaí. E jogo 14, Brusque e Operário Ferroviário. A partir de agora, vamos analisar todos esses 14 jogos aqui no som da Antena Esportiva. Começando pelo jogo 1, Flamengo e São Paulo. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil e que vai ter transmissão da Antena Esportiva pelo YouTube, pelo Facebook e também pelos canais de áudio. Em toda a competição, o Flamengo fez 8 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o São Paulo também tem 8 jogos com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. Na fase anterior, na semifinal, o Flamengo venceu o Grêmio no jogo de volta por 1-0 e o São Paulo, no jogo de volta das semifinais, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. No meio de semana, pelo Brasileirão Série A, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético por 3-0 e o São Paulo também foi derrotado, perdeu para o Internacional por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Já o São Paulo vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante neste ano, o Flamengo tem 76% de aproveitamento. Como visitante em 2023, o São Paulo tem 43% de aproveitamento. Eis as dicas. O Flamengo defende uma invencibilidade de 7 partidas válidas pela Copa do Brasil. Foram 6 vitórias e 1 empate. Além disso, o Flamengo defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o São Paulo por todas as competições. É uma invencibilidade que vem desde 2021. Já o São Paulo amarga um jejum de 7 partidas. Tem vitória fora de casa por todas as competições. E o tricolor venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos, atuando como visitante contra o Flamengo por todas as competições. Jogo 2, Criciúma e Mirassol. Sábado, 3h30 da tarde, no Heriberto Rios, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O Criciúma é o 6º colocado com 45 pontos, vem de um empate fora de casa com o Sport Recife em 3-3 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante neste ano, o Tigre tem 68% de aproveitamento. Por outro lado, o Mirassol é o 11º com 40 pontos ganhos, vem de vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante, em 2023, o Leão tem 39% de aproveitamento. Eis as dicas. O Criciúma venceu as últimas 3 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, o Criciúma venceu o único duelo como mandante contra o Mirassol na história. Isso foi em 2021. Já o Mirassol amarga um jejum de 5 rodadas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Neste meio tempo foi um empate e 4 derrotas. E o Mirassol venceu 2 dos 3 duelos contra o Criciúma na história, mas todas essas vitórias do Mirassol foram como mandante. Jogo 3, Vasco da Gama e Fluminense. Sábado, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Vasco é o 18º colocado com 17 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e na rodada passada empatou com o Bahia fora de casa em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Maltino conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e como mandante na temporada, o Vasco tem 44% de aproveitamento. Já o Fluminense é o 5º colocado com 38 pontos ganhos e vem de vitória sobre o Fortaleza, placar magrinho, 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz conseguiu 4 vitórias e 1 empate, ou seja, experimenta um longo período de invencibilidade e, como visitante na temporada, o Flusão tem 42% de aproveitamento. O Vasco da Gama venceu as últimas 2 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Vasco venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 clássicos contra o Fluminense válidos pelo Brasileirão Série A. A última vitória foi em 2019. Já o Fluminense amarga um jejum de 7 rodadas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Fluminense defende uma invencibilidade de 8 clássicos contra o Vasco da Gama por todas as competições, isso desde 2019. Jogo 4, Barcelona e Real Betis. Sábado, 4 da tarde, no Olympique de Montjuic, pela rodada 5 de La Liga, o campeonato espanhol. O Barça é o 3º colocado com 10 pontos ganhos, vem de vitória sobre o Osasuna fora de casa por 2-1, e até agora o time catalão conseguiu 3 vitórias e 1 empate em jogos oficiais. Como mandante na temporada, o Barcelona tem 100% de aproveitamento, um jogo, uma vitória. Já o Real Betis é o 7º colocado com 7 pontos ganhos e vem de vitória sobre o Rayo Vallecano em casa por 1-0. Nos 4 jogos que fez até agora por La Liga, jogos oficiais, o Betis conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Como visitante na temporada, o time de Sevilha fez 2 jogos com uma vitória e uma derrota e 50% de aproveitamento. O Barcelona sofreu apenas 6 derrotas nas últimas 42 rodadas de La Liga. E o Barcelona defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Real Betis por todas as competições. Já o Real Betis sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 rodadas de La Liga e o Real Betis venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 duelos contra o Barcelona, válidos por La Liga. Jogo 5. São Bernardo e São José do Rio Grande do Sul. Sábado, 4 da tarde, no estádio 1º de maio, pela rodada 3, da segunda fase do Brasileirão Série C. O São Bernardo é o terceiro colocado do Grupo B com 3 pontos ganhos, vem de derrota para o Brusque fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o São Bernardo tem 63% de aproveitamento. Por outro lado, o São José é o lanterna do Grupo B com 0 ponto, vem de derrota para o Operário Ferroviário por 2-0 no Paraná e no meio de semana, pela Copa Gaúcha, venceu o Monsun pelo placar de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Zequinha conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 52%. O São Bernardo defende uma invencibilidade de 6 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série C. Foram 3 vitórias e 3 empates. Já o São José venceu apenas 3 vezes nas últimas 16 rodadas atuando fora de casa pelo Brasileirão Série C. São Bernardo e São José ficaram no empate em todos os 3 duelos entre eles na história. Jogo 6. Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense. Sábado, 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O Pantera é o 12º colocado com 35 pontos, vem de derrota fora de casa para o Mirassol por 1-0 e nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, vem de um longo período de jejum de vitórias a equipe do interior paulista. Como mandante em 2023, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 44% de aproveitamento. Já o Atlético Goianiense está em franca ascensão, é o 8º colocado com 44 pontos. Vem de vitória em casa sobre o Juventude por 3-0 e nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. De um lado, o Botafogo de Ribeirão Preto vem de jejum de vitórias, do outro, o Atlético Goianiense vem de uma longa invencibilidade. Como visitante na temporada, o Dragão tem 51% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Botafogo de Ribeirão Preto amarga um jejum de 5 rodadas, tem vitória em casa pelo Brasileirão Série B. Foram 3 empates e 2 derrotas. Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense ficaram no empate nos últimos 2 duelos. Já o Atlético Goianiense venceu todas as últimas 3 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série B. No entanto, o Dragão jamais venceu o Botafogo na história. Foram 6 jogos entre eles com 4 empates e 2 derrotas do time goiano. Jogo 7. Juventude e CRB. Sábado, 6 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O Juventude é o 7º colocado com 44 pontos ganhos, vem de derrota para o Atlético Goianiense por 3-0 e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o time da Serra Gaúcha tem 57% de aproveitamento. Já o CRB é o 9º colocado, não está muito longe não, com 42 pontos ganhos. Vem de uma vitória avassaladora para cima do Vitória por 6-0. E nos últimos 5 jogos, o time alagoano acumulou 4 vitórias e 1 empate. Como visitante, em 2023, o aproveitamento do time regatiano é de 49%. Muito bem, o Juventude amarga um jejum de 3 rodadas, sem vitória como mandante
pelo Brasileirão Série B. Foram 2 empates e 1 derrota. O Juventude venceu 4 vezes, nos últimos 6 duelos contra o CRB, por todas as competições. Por outro lado, o CRB defende uma invencibilidade de 3 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série B. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o CRB jamais venceu como visitante contra o Juventude na história do duelo. Foram 5 jogos com 1 empate e 4 derrotas. Jogo 8. Amazonas e Volta Redonda. Sábado, 6 da tarde, na Arena da Amazônia, pela rodada 3 da segunda fase do Brasileirão Série C, com cobertura da Antena Esportiva. Você poderá acompanhar o jogo pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook e também pelos canais de áudio. Muito bem, o Amazonas é o lanterna do Grupo C com 0 ponto. Vem de derrota para o Paysandu num jogo pra lá de polêmico por 1-0 em casa. E nos últimos 5 jogos, a Onça Pintada conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante na temporada, o Amazonas tem 59% de aproveitamento. Já o Voltaço é o líder do Grupo C com 4 pontos ganhos. Você acompanhou no último domingo a vitória do Esquadrão de Aço sobre o Botafogo Paraibano por 2-1 e no dia seguinte, com o time alternativo, foi derrotado pelo Petrópolis por 2-0 e se despediu da Copa Rio. Nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como visitante da temporada, o Voltaço tem 43% de aproveitamento. O Amazonas sofreu apenas 2 derrotas nas 10 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. E o Amazonas jamais enfrentou como mandante o Volta Redonda na história. Já o Volta Redonda venceu apenas 3 vezes nas 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série C. E o Voltaço venceu o único duelo contra o Amazonas na história, que foi na primeira fase da Série C deste ano. Jogo 9. Atlético Mineiro e Botafogo. Sábado, 9 da noite, na Arena MRV, pela rodada 23 do Brasileirão Série A. O Galo é o 9º colocado com 31 pontos. Vem de um empate em 1-1 com o Atlético lá no Paraná. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Galo tem 68% de aproveitamento. Já o Botafogo é o líder do Brasileirão Série A com 51 pontos ganhos, mas vem de derrota para o Flamengo por 2-1 jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante, em 2023, o Fogão tem 60% de aproveitamento. O Atlético Mineiro venceu as últimas 2 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Atlético Mineiro venceu 7 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. A última foi em 2020. Já o Botafogo defende uma invencibilidade de 6 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A. Foram 3 vitórias e 3 empates neste período. E o Fogão venceu apenas 1 vez nos últimos 10 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. A única vitória aconteceu no ano passado. Jogo 10. Guarani e Tombense. Domingo, 3h45 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O Bugre é o 3º colocado com 47 pontos ganhos. Vem de vitória sobre a Chapecoense fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Guarani vem de uma invencibilidade de 4 jogos. Como mandante na temporada, o aproveitamento do time campineiro é de 67%. Já o Tombense está dentro da zona de rebaixamento, é o 18º com 25 pontos. Vem de vitória por goleada sobre o ABC por 3-0, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.
Como visitante nesta temporada, o time mineiro tem apenas 27% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas para este jogo 10. O Guarani venceu 9 das 13 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Guarani venceu todos os 3 duelos, atuando como mandante contra o Tombense na história. Já o Tombense amarga um jejum de 5 rodadas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Tombense jamais venceu o Guarani na história do duelo. Foram 6 jogos com 3 empates e 3 derrotas do Gavião Carcará. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedad. Domingo, 4 da tarde, no Santiago Bernabéu, pela rodada 5 de La Liga. O Real Madrid é o líder com 12 pontos ganhos, 100% de aproveitamento e vem de vitória em casa sobre o Getafe por 2-1. Nos 4 jogos oficiais até agora, o Real conseguiu 4 vitórias. E como mandante na temporada, uma vitória em um jogo único, 100% de aproveitamento. Já a Real Sociedad é a 12ª colocada com 6 pontos ganhos, vem de uma vitória sobre o Granada por 5-3 em casa e nos últimos 5 jogos, uma vitória e 3 empates. Como visitante, esta temporada fez apenas um jogo e empatou. 33% de aproveitamento. O Real Madrid sofreu apenas uma derrota nas últimas 20 rodadas como mandante por La Liga, e o Real Madrid defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra a Real Sociedad, válidos por La Liga, isso desde 2019. Já a Real Sociedad sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 30 rodadas por La Liga, e a Real Sociedad venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Real Madrid por todas as competições. A última vez foi em 2023. Jogo 12, Paysandu e Botafogo Paraibano. Domingo, 4 da tarde, no Bampará-Curuzu, pela rodada 3, a segunda fase do Brasileirão Série C. O Paysandu é o vice-líder do Grupo C com 4 pontos ganhos, vem de vitória sobre o Amazonas fora de casa por 1-0, e nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante, em 2023, o Paysandu tem 64% de aproveitamento. Já o Botafogo Paraibano é o terceiro colocado do Grupo C com 3 pontos ganhos, foi derrotado pelo Volta Redonda na rodada passada por 2-1, e nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipe Surian conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante nesta temporada, o Belo tem 42% de aproveitamento. O Paysandu defende uma invencibilidade de 5 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série C. Foram 4 vitórias e 1 empate. E o Paysandu venceu apenas uma vez nos últimos 5 duelos contra o Botafogo Paraibano, válidos pelo Brasileirão Série C. Por sua vez, o Botafogo Paraibano amarga um jejum de 3 rodadas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C, 2 empates e 1 derrota, e o Belo venceu apenas uma vez nos 8 duelos como visitante contra o Paysandu em toda a história. A última vez, a única, melhor dizendo, foi em 2021. Jogo 13, Vitória e Avaí. Domingo, 6 da tarde, no Barradão, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O time baiano é o líder com 49 pontos ganhos. Sofreu uma goleada para o CRB por 6-0 fora de casa na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa em 2023, o Vitória tem 69% de aproveitamento. Já o Avaí é o 15º com 30 pontos ganhos. Vem de vitória em casa sobre o Novo Horizontino por 1-0 e no meio de semana empatou com o Nação fora de casa em 1-1 pela Copa Santa Catarina. Nos últimos 5 jogos, o Leão da Ilha conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e como visitante na temporada tem 30% de aproveitamento. Eis as dicas.
O Vitória defende uma invencibilidade de 7 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 6 vitórias e 1 empate. E o Vitória amarga um jejum de 8 duelos sem triunfo contra o Avaí por todas as competições. É um jejum amargo que dura desde 2012. Já o Avaí defende uma invencibilidade de 6 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série B, uma vitória e 5 empates, e o Avaí venceu apenas 3 vezes nos 9 duelos como visitante contra o Vitória em toda a história. A última foi em 2020. Jogo 14. Brusque e Operário Ferroviário. Domingo, 7 da noite, no Augusto Bauer, pela rodada 3, da segunda fase do Brasileirão Série C. O Brusque é o líder do Grupo B com 6 pontos ganhos, vem de vitória sobre o São Bernardo em casa por 1-0, e nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O quadricolor catarinense tem um aproveitamento de 65% jogando em casa neste ano. Já o Operário Ferroviário é o vice-líder do Grupo B com 3 pontos ganhos, vem de vitória sobre o São José por 2-0 jogando em casa, e nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Fantasma acumula 44% de aproveitamento. O Brusque defende uma invencibilidade de 6 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série C. Além disso, o Brusque venceu todos os 3 duelos como mandante contra o Operário Ferroviário na história. Já o Operário Ferroviário venceu apenas 3 vezes nas 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série C, e o Fantasma venceu apenas 2 dos 7 duelos contra o Brusque na história. O último foi na primeira fase da Série C deste ano. Muito bem, vamos às probabilidades para os jogos do concurso 1078 da Loteca. Lembrando que o prêmio está estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. E temos aí uma possibilidade de zebra, que é no jogo 10, a vitória do Tombense sobre o Guarani. Resultados que podem ser surpreendentes, temos aí na coluna 4 a vitória do Bet sobre o Barcelona, no jogo 5 a vitória do São José sobre o São Bernardo, o empate ou vitória do Amazonas sobre o Volta Redonda no jogo 8, a vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo no jogo 9, a vitória da Real Sociedad sobre o Real Madrid no jogo 11, a vitória do Botafogo Paraibano sobre o Paysandu no jogo 12 e a vitória do Avaí sobre o Vitória no jogo 13. E uma chance, na verdade, que são considerados favoritos, são o Guarani no jogo 10 contra o Tombense e o Volta Redonda no jogo 8 contra o Amazonas. O restante das probabilidades consideradas resultados normais. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1078 da Loteca. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando. A gente não teve o programa na semana passada por conta dos jogos de data FIFA, mas o Lotecando voltando aí a todo vapor nesta semana, e na semana que vem vamos ter mais uma edição do único programa que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.